O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Na primeira leitura que nós vimos da história da libertação do povo de Israel, o povo de Deus, da escravidão do Egito, ontem a liturgia nos mostrou que Moisés mandou que 2 fossem à terra de Canaã para fazer aquela primeira vistoria, uma sondagem como era, e eles trouxeram o retorno. Quer dizer que já estão para chegar. Já estão praticamente às portas da cidade e, antes de entrar na cidade, é claro, deveria depois praticamente expulsar aquele povo, que eram pessoas como os 2 que foram vistoriar, eram pessoas gigantes, e eles, aquele povo, como fosse gafanhoto à sua frente. Mas hoje, então, já chegando à cidade, o povo sentiu sede. E Moisés, depois de ter sepultado Maria, que era alguém também que fazia parte da sua vida, como esposa, como um filho, uma filha, que faz parte da vida da gente, um amigo, uma amiga. Então, ele já estava sentido com isso. E aquele povo começou a se revoltar contra Moisés mais uma vez. Não é que começou, não. Isso é uma caminhada inteira, foi assim. E Moisés, nesse contato com Deus, Deus falou que ele batesse com o seu bastão na rocha. E ali ele fez, mas batendo 2 vezes. E Deus então falou: porque você não acreditou, você não vai conduzir esse povo até a terra. A gente fica imaginando, por exemplo, um jogo, um campeonato de futebol, para quem gosta de futebol. Tem um treinador que vai treinando o time, vai ganhando, ganhando, ganhando. Quando falta a última partida para ser campeão, ele é demitido.
E o outro que entra ganha e levanta a taça de campeão. O que teve o mérito que conduziu tudo. E Moisés teve esse mérito com os ganhos, com as perdas, com as mortes, com as reclamações, com tudo isso, ele foi conduzindo. Na hora de entrar na cidade, ele foi punido por quê? Pela falta de fé. Porque se ele enfrentou as dificuldades, muitas vezes contra aquele povo que se rebelava contra Deus, contra ele, ele teve pulso, às vezes ganhando, às vezes perdendo alguma batalha, mas a hora que estava para acabar de vencer, Deus puniu por causa da sua falta de fé, por ter. Que você falou, bata, toque a rocha com o bastão. E bater com insistência é sinal de que não acreditou no poder de Deus de fazer jorrar água ali da pedra. E essa fé vem agora no Evangelho, no diálogo de Jesus com Pedro. Esse texto, que é narrado por outros evangelistas também, ele vem várias vezes durante o ano. Quando Jesus pergunta, nos dizer do povo quem sou eu, aí vem aquelas respostas diversas de quem não conhece profundamente a Jesus. E às vezes nós respondemos também por aquilo que vem à nossa mente, ou nós não temos uma formação básica para responder quem é Jesus. E não é só a formação, mas o conhecer pela nossa fé. E com isso nós não demonstramos tanto amor, porque Santo Agostinho fala que só se ama aquilo que se conhece. Como que nós vamos amar a Jesus se nós não o conhecemos bem? Se nós não temos uma resposta satisfatória quando ele nos pergunta para você, quem sou eu? E a gente fica engasgando ou responde mal, ou apenas quando a gente responde pela metade, porque ele só me agrada pela metade, Jesus é isso, mas, aí esse mas aí já é tipo uma contestação do que Jesus é para mim, então eu não conheço Jesus na sua profundidade, na sua grandeza. Vamos procurar conhecer a Jesus mais intimamente. Conhecer, não é só a gente ficar perto, porque é claro, é bom, é gostoso ficar perto de quem a gente ama, mas quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. E Pedro, apesar de ter dado uma resposta muito bonita quando Jesus pergunta para vocês, quem sou eu? Na verdade, os evangelistas, eles variam um pouquinho, né? Mas aqui no caso de Mateus fala, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Varia, mas não contradizendo. E fala que é o Messias, ou até o Cristo, o Filho de Deus, né? Então, mas é o mesmo, é o ungido do Pai, é aquele que veio. Mas ao mesmo tempo, quando Jesus começa a fazer, ele fez 3 anúncios da sua paixão, que deveria ir a Jerusalém, sofrer e morrer. Pedro já demonstra que não conhece tanto a Jesus, porque ele fala, Deus te livre disso, Deus não permita. E enquanto Jesus fala para Pedro, não foram carne e sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu, agora ele diz, afaste de mim, Satanás, porque a ti é revelado as coisas dos homens, não de Deus. Satanás aqui não quer dizer demônio, diabo, capeta, como muitos acham, mas aquele mau conselheiro que queria tirar Jesus do caminho da salvação. E jamais Pedro, no seu amor a Jesus, iria ser considerado como o demônio, né? Mas aquele que não sabia, não conhecia por quais caminhos Jesus devia passar, não sabia qual que seria a consequência que seria a nossa salvação, ele fala uma coisa sem saber. Ele quer apenas defender a Jesus como amigo. Deus não permita isso, quer dizer, não queria que Jesus passasse por aquilo,
pois ele amava Jesus como seu discípulo, Jesus como mestre, como aquele que anteriormente ele diz, o Messias, o Filho de Deus. Mas é claro, Pedro fala isso no ímpeto de querer ajudar a Jesus a defendê-lo. E é isso que nós fazemos com as pessoas a quem amamos. Mas vamos pensar bem que Jesus não embaça, ele não vai passando com panos quentes para responder a Pedro, já é aquela resposta imediata também. Vamos confiar nessa palavra de Jesus, porque assim nós conseguiremos, acompanhando a sua história, chegar à salvação. Hoje, na nossa liturgia, nós celebramos o dia da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. É uma das basílicas de Roma, é a igreja, o templo mais antigo dedicado a Nossa Senhora, lá pelos anos de 432 a 440, quer dizer, mais de 1500 anos. É uma dedicação a Nossa Senhora devido à proclamação do dogma da maternidade divina no Concílio de Éfeso. Porque havia aquela discussão, um desentendimento, se Maria era a mãe de Jesus apenas homem, só mãe do homem Jesus, e não mãe de Jesus Deus. E nessa discussão, então o concílio definiu que Maria é mãe de Deus, a palavra grega Theotokos. E nós então celebramos essa solenidade da maternidade divina de Maria no dia 1º de janeiro. Mas essa igreja então, nessa data, celebra a dedicação da igreja, seria a bênção da igreja de Santa Maria Maior. E isso é para nós rendermos também nossa homenagem à Nossa Senhora, que é a mãe de Jesus, Jesus homem e Deus. Não se separa em Jesus as duas naturezas, natureza humana da natureza divina. Então não teria como Maria gerar apenas Jesus homem. Não é que ela que criou Deus, mas ela é mãe de Jesus. E é por isso que nós a respeitamos e nós sabemos da sua grandiosidade. E o maior título que se pode dar a Nossa Senhora, o maior título que se pode dar a Nossa Senhora é Mãe de Deus. É que nós rezamos todos os dias e várias vezes ao dia. Santa Maria, Mãe de Deus. Vamos agora levar a Deus